A gente conheceu o Pimenta em algumas palestras, né? Eu participei de 2 palestras com ele. Ele é professor há muitos anos, ele é empreendedor, ele é consultor, ele é palestrante, ele é mentor de um grupo de empreendedores. Então, ele veio com essa angústia. Como é que eu me apresento? O que eu sou? Eu devo me apresentar como um professor ou como um consultor? Ou eu devo me apresentar com mais de uma coisa junto? E aí a gente começou o trabalho desse ponto de partida. Então a gente mapeou o trabalho em 2 etapas. Um entendimento do cenário interno e do cenário externo. No interno, a gente foi olhar, a partir da entrevista, quais eram as expectativas, como ele já vinha se apresentando, e para isso a gente olhou desde as redes sociais, como é que ele se define, como é que as pessoas o definiam, como é que ele escreve no site, como é que ele escrevia num post, como é que ele aparecia numa entrevista, como é que ele define o que ele faz. Isso, em paralelo, a gente foi investigar também a visão externa. Quem eram os concorrentes dele, quem eram as pessoas que ele se inspirava, como é que essas pessoas se definiam, como é que elas estavam presentes nas redes sociais. Ele tem muitos canais, é um profissional que produz muito conteúdo e também nessa forma de atuação se relacionava com muitos públicos. Então, desde os alunos da SPM, as pessoas que participavam das palestras, aos empreendedores dos quais ele faz as mentorias. Então a gente entendeu que precisava fazer vários tipos de sondagem. E a gente organizou tudo isso junto com todas essas questões que ele trouxe pra gente. E aí a gente conseguiu entender melhor qual era esse ponto central para a gente desenvolver esse trabalho. O diferencial dele é justamente entregar todas essas questões teóricas que ele traz e que outros profissionais também trazem, mas o diferencial dele é justamente trazer isso mais para o dia a dia, para a prática, como aplicar isso. Estabelecemos várias diretrizes. Uma diretriz para ele de como ele devia se apresentar, outra diretriz de como ele deveria organizar os conteúdos nas redes sociais, também da forma como ele utiliza o domínio, porque ele tem também o desafio de ter um nome comum nas redes sociais, então como é que ele ia se apresentar com um domínio próprio que ajudasse as pessoas a memorizarem. O diagnóstico dele teve várias entregas práticas, não só as diretrizes do que fazer, mas alguns comos também. Então a gente entendeu que ele devia se apresentar como um especialista em descomplicar a inovação. A gente entregou desde títulos que ele poderia ter nos livros que ele vai lançar, a forma como ele vai se apresentar numa rede social, assuntos que ele deveria falar em cada rede social e qual priorizar, domínios que ele poderia registrar para organizar as redes sociais dele, como ele deveria estruturar um site. Então ele saiu com esse diagnóstico pronto para a etapa seguinte, que foi de organizar a identidade visual dele e depois construir um novo site. A gente percebeu que seria uma oportunidade para a marca dele ter uma identidade visual mais própria, mais característico e que tivesse de acordo com tudo que a gente já tinha construído antes, né? Então a gente desenvolveu um logo em cima do que ele já tinha. A gente percebeu que ele tinha um símbolo da pimentinha, que era algo muito próprio dele, realmente tem a ver com o nome, tem a ver com o estilo dele, né? E a gente percebeu que isso poderia continuar sendo utilizado. Não só o logo, como utilizar isso nas apresentações dele. Ele apresenta muitos materiais, então ele precisa muito disso, né? Como seria o site dele, então a gente desenvolveu a identidade inicial do site, que depois foi desenvolvido também pela nossa equipe, foi implementado pela nossa equipe. Assim como esse projeto do Marcelo Pimenta, a gente tem recebido outras demandas de profissionais liberais, arquitetos, médicos, profissionais que têm como desafio carregar a própria marca, né? Porque o nome Marcelo Pimenta é a marca, é o que representa o trabalho dele. E acho que no mercado, como está concorrido, muito concorrido, e as pessoas estão precisando cada vez mais de referência daquilo que vão contratar,
esse desafio tem sido maior. Parece que hoje a gente precisa de mais personalidade nas escolhas, porque os serviços são muito parecidos, né? Para o profissional, ele vai ter como principais benefícios uma organização de tudo que ele tem, né? Normalmente são muitas ideias, então a gente ajuda a organizar isso, uma clareza no que falar e no que entregar no seu discurso, e além de ter uma marca mais sólida, mais clara e com uma postura mais profissional mesmo dentro de um mercado onde às vezes as pessoas se questionam qual é a real qualidade de um serviço, se aquela marca ou aquela pessoa realmente é gabaritada ou tem uma qualidade de entrega que seja que esteja ao nível da expectativa que ela tem.